então, ao professor Jacó, para que possa proceder à sua exposição. Bom dia, eu gostaria inicialmente de agradecer o convite de participar desse seminário e parabenizar os organizadores. Bem, eu vou começar a minha fala retomando uma referência que a Camila fez ao sociólogo alemão Ulrich Becker. Ele tem um artigo no qual ele discute o futuro do trabalho, apresentando o que vai chamar de cenários possíveis do trabalho na sociedade pós-salarial. Ele tem como referência, obviamente, a Europa ocidental e a crise do seu welfare state na sociedade do trabalho. Sua hipótese vai na direção da discussão da sociedade de risco, da incerteza e segurança que caracteriza o novo mundo do trabalho e da vida no contexto das transformações capitalistas dos últimos 30 anos. Claro que os cenários são menos do futuro do que do presente. Ele aponta tendências discutidas por vários autores sobre as mudanças no trabalho e o fim, pelo menos da perspectiva, da sociedade do pleno emprego. Tanto é uma das hipóteses que ele trabalha com, que a Camila fez a referência da brasilianização da Europa. Alguns dos cenários propostos pelo autor permitem discutir a situação brasileira, talvez com uma perspectiva um pouco oposta. No Brasil, a incerteza, a insegurança sempre foi dominante e a entrada plena na condição salarial estaria no futuro provável. Essa perspectiva integra, de qualquer forma, o imaginário social, ou passou a integrar o imaginário social dos trabalhadores e dos sindicatos no Brasil. Luta-se pela inserção salarial como acesso aos direitos sociais, ao consumo e a uma cidadania plena. Com a internacionalização da economia e a inserção do país nos mercados globais, essa possibilidade começou a perder seus fundamentos, afetados pela reestruturação produtiva, na qual os diversos setores econômicos passaram a se adequar à nova competitividade do mercado, com mudanças tecnológicas, organizacionais, fusões de empresas, etc. A reforma do Estado, implementada nos anos 90, teve como objetivo propiciar o marco institucional necessário para a integração do país ao capitalismo global. Desregulamentações de fato e de direito passaram a compor a realidade do trabalho no Brasil, com a flexibilização, pelo menos parcial, das leis trabalhistas existentes e o debate sobre a sua inadequação, a necessidade de uma reforma da Previdência com limitação de benefícios em nome do necessário ajuste fiscal e o início da discussão da reforma sindical para tornar a legislação mais adequada à segunda modernidade representada pelo capitalismo de recorte neoliberal. Eu vou utilizar alguns cenários propostos por Becker, apontando as características desse novo momento e a questão do risco da insegurança como permanente no mercado de trabalho brasileiro. Essa situação, como eu já me referi, se agudiza com as mudanças nos anos 90, evidenciando os limites do que a gente chama de sociedade salarial no Brasil, que sempre excluiu grande parte dos trabalhadores que sempre sobreviveram no chamado mercado informal. Os benefícios do assalariamento, contudo, a partir de determinado momento, da segunda metade do século XX, passou a ser crescente, embora atingindo majoritariamente camadas médias de empregos, funcionários públicos e trabalhadores de setores de ponta de indústrias e de serviços, que eram majoritáriamente, ou que foram majoritariamente formalizados e que protagonizaram, no final dos anos 70, talvez uma certa contracorrente de uma situação internacional, o ressurgimento e fortalecimento do movimento sindical no Brasil. No primeiro cenário, Becker trata da passagem da sociedade do trabalho para a sociedade do conhecimento, como já foi inclusive referido ontem, acompanhando em grande medida o pensamento de diversos autores que discutem, como o Manuel Castells, por exemplo, a constituição de uma sociedade informacional. O conhecimento e o não trabalho se constituiriam fonte de riqueza social e os trabalhadores do conhecimento teriam a capacidade de traduzir conhecimento especializado em lucrativos produtos, inovações organizacionais, etc., e se constituiriam em grupo privilegiado na sociedade. Essa discussão não é tão recente, mas acrescenta outros elementos na questão dos novos conhecimentos
científicos, o papel da ciência, das novas tecnologias e produtos, acelerando a produtividade geral da sociedade. Esse aceleramento afeta todos os setores produtivos, eliminando as distinções entre bens e serviços e entre os setores primários, secundários e terciários. Um outro elemento está na desespacialização do trabalho e na indeterminação tecnológica provocada pela tecnologia informacional, pelo tratamento online das atividades como produção, gerência e distribuição. Diversificam-se as opções com a quebra do paradigma locacional da sociedade industrial. As novas tecnologias são flexíveis e pluralistas, mas a distribuição e o acesso ao conhecimento tornam-se fonte das novas desigualdades sociais e dos conflitos. A expansão das finanças e dos mercados globais, da mesma forma que criam novas possibilidades de emprego altamente qualificados, continuam necessitando trabalho desqualificado para a prestação de serviços, como limpeza, proteção, manutenção e uma série de outros. A necessidade dos serviçais continua ao lado dos chamados global players. Em outras palavras, mantém-se o debate qualificados e desqualificados, que nos remete aos mercados internos e externos de trabalho e a várias discussões da sociologia do trabalho sobre qualificação, e agora uma ampla massa de excluídos cuja existência depende cada vez mais da prestação de serviços para os sobreviventes das transformações. No Brasil, a prestação de serviços, os serviços domésticos, eles sempre estiveram fortemente presentes no nosso mercado de trabalho e estrutura social. A empregada doméstica respondia, pelos dados do IBGE de 2002 a 2004, 7,7% da população ocupada, sendo que 90% mulheres, além de uma grande quantidade de menores. Fica difícil estabelecer uma relação com as transformações produtivas, considerando que no Brasil a falta de serviços públicos e a pobreza da maior parte da população tornou a prestação de serviços domésticos uma espécie de condição de reprodução social das camadas médias de emprego para cima. Os dados do IBGE revelam ainda que a maior parte das domésticas tem rendimento extremamente baixo e algumas não têm rendimento algum. Inclusive com situações de relações de trabalho que beiram a chamada escravidão. Denúncias sobre escravidão, por exemplo, são comuns nas fazendas em regiões, principalmente de expansão de fronteira agrícola no Brasil, na preparação de terras para o agronegócio, evidenciando a correlação ou a permanência de relações de trabalho, independente do final da chamada modernidade capitalista. Isso sem contar no debate tradicional sobre informalidade no Brasil e o seu caráter complementar à acumulação industrial com centenas de ambulantes que sempre fizeram parte do cenário das nossas grandes cidades. Mudou agora, talvez, a origem desses produtos, assim como as formas organizativas de sua distribuição, no qual informal, legal e criminal se imbricam nas chamadas redes. O segundo cenário da sociedade do conhecimento seria o desenvolvimento das novas formas, das novas fontes criativas de trabalho e produtividade, com a redução radical da força de trabalho necessária. A destruição criativa característica do capitalismo vem reduzindo historicamente o número de trabalhadores na fábrica frente à população econômica ativa em todos os países. Para citar um exemplo, no caso dos Estados Unidos, esse número foi reduzido nos últimos 30 anos de 33% da população para 17%, e a previsão para 2020 é de apenas 2% dessa população continuar ocupada em fábrica. A diferença do ontem e do hoje é que a redução do contingente de trabalhadores no setor industrial antes era compensada com o aumento de empregos no setor de serviços, o que não acontece mais. O setor de serviços enfrenta igualmente a automação e o downsizing resultante dos processos de reengenharia organizacional. O cenário de empresas virtuais e fábricas vazias, entretanto, não se materializa, uma vez que tarefa sempre deve ser realizada, assim como produtos no qual a virtualidade é apenas um aspecto. Entretanto, elimina-se parte significativa do trabalho pago e os trabalhadores entram na subsistência desregulada, com comprometimentos a uma coesão social fundadas em regras e valores que, de certa forma, mantém independência do grau de justiça ou equidade. No Brasil, podemos destacar ainda a redução radical dos trabalhadores em diversas plantas industriais, processo esse que não se inicia necessariamente nos anos 70, mas se aprofunda.
é possível recuperar historicamente a contínua redução do número de trabalhadores em plantas industriais já na década de 60, no caso da indústria têxtil, e nos demais setores a partir de então. É o caso da redução dos contingentes de trabalhadores bancários e talvez de maior possibilidade encontra-se na indústria automobilística. A atual discussão sobre a fábrica da Volkswagen de São Bernardo do Campo, com 12.400 trabalhadores, é significativa desse processo, uma vez que ela é considerada um mastodonte produtivo em termos comparativos e é representativo do novo tipo de fábrica que é considerado enxuta e mais adequada para esse setor. Ou a fábrica reduz radicalmente o número de trabalhadores ou fecha, afetando além dos trabalhadores diretos, mais 100 mil trabalhadores indiretos nas fábricas de autopeças, serviços e outras atividades que giram em torno dela, que leva à discussão, inclusive, da questão do ABC Paulista enquanto área industrial e do processo de descentralização industrial e deslocamento industrial. Um terceiro cenário é o crescimento do emprego a partir das reformas neoliberais, principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra, com a redução da carga fiscal, das contribuições sociais, das altas taxas de investimento, alta proporção de trabalho em tempo parcial e redução das greves nesse país. Nesses casos, reduziu-se o desemprego e criou-se um outro problema. Baixos salários, baixa produtividade, baixa segurança social, aumento da desigualdade e da criminalidade. Estamos na principal consequência da flexibilização, a precarização dos contratos. O contrato por tempo determinado é progressivamente substituído pelo trabalho parcial e temporário. E aqui voltamos à questão da feminização e informalização. A maioria dos trabalhos parciais e temporários são ocupados por mulheres e a informalização retoma o trabalho domicílio enquanto prestação de serviço. Contudo, esses novos contratos atingem igualmente os novos setores produtivos, como a indústria de software, com contratos ou sem contratos formais, através de formas distintas de prestação de serviços, como consultorias, assessorias, estágios, empresas individuais, no qual o trabalhador é contratado como empresa, e ainda as cooperativas de trabalho como forma de redução de custos. Um quarto cenário, continuando nessa pontuação, é a formação dos mercados globais, que não resultam necessariamente na formação de mercados de trabalho globais. A mobilidade dos trabalhadores é severamente limitada por laços locais e familiares, por instituições, leis e cultura, por políticas e pela polícia, por movimentos protecionistas e pela hostilidade aos estrangeiros. Basta observarmos a aprovação da construção e a construção do muro na fronteira do México dos Estados Unidos e das recentes leis de restrição à imigração em países europeus como a França, e nesse último caso, os recentes conflitos nos subúrbios de Paris. Segundo Castells, a dinâmica da sociedade do conhecimento favorece a concentração e globalização do capital, precisamente pela descentralização das redes empresariais, enquanto, ao mesmo tempo, aprofunda a diferenciação do trabalho, segmenta os trabalhadores e desagrega o trabalho em escala local. O trabalho perde sua identidade coletiva, individualiza em sua capacidade, nas condições de trabalho, nos seus interesses e projetos. No Brasil, apesar do baixo custo da força de trabalho e o alto grau de informalidade, já temos em cidades como São Paulo a utilização de força de trabalho, o que nós poderíamos chamar da constituição chamada de economias étnicas, no sentido de que você começa a trazer trabalhadores em situação ilegal para trabalhar em oficinas clandestinas e que se integram nas redes empresariais formais e informais. Essa chamada economia étnica, comum nos Estados Unidos e na Europa já, se expande dentro da lógica de uma informalidade marcada pelo risco de expulsão, o que possibilita o aumento da exploração desses trabalhadores. Denúncias nesse sentido já aparecem no imprensa paulistana sobre a utilização de trabalhadores latino-americanos. Essa nova informalização, ela acontece distintamente nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Agora, dentro dos processos de reestruturação, na qual se acrescenta nos primeiros a leva de imigrantes legais e ilegais e pouco qualificados e mais abrangidos pelo desemprego ou empregos informais, e no caso dos países em desenvolvimento,
soma-se já ao largo contingente tradicionalmente presente no informal. Além disso, temos que acrescentar os demitidos do mercado formal agora, o fechamento de postos de trabalho pela obsolescência de qualificação. No caso brasileiro ainda, essa informalização, que atinge quase em torno de 70% da população economicamente ativa, em seus melhores momentos, o mercado formal chegou a ocupar em torno de 50% dessa população. As dificuldades de mensuração desse mercado, entretanto, sempre tornaram esses dados aproximados. A informalização ela se junta num cenário de apartheid global, no qual o autoemprego passa a ser visto como uma liberdade. Liberdade essa da insegurança. Colocada como individualização, raramente essa nova liberdade proposta pela ideologia neoliberal é uma opção, e sim uma falta de opção frente ao mercado. É a ideologia do empreendedorismo, do terceiro setor, a qual a pandemia é próximo dos quais pouco sobrevive. Um outro cenário, e essa, de certa forma, a precarização terminou por sepultar, era a questão da sociedade do lazer, do tempo livre, que estava prevista no debate nos anos 80 como forma de aumentar empregos e melhorar as condições de vida. Isso terminou virando um pesadelo, uma vez que a sociedade do lazer terminou virando a sociedade do desemprego. Embora alguns países tenham conseguido a redução da sua jornada de trabalho, conquista essa não garantida e cada vez mais ameaçada, cada vez mais a ideia do tempo livre está significando desemprego. E lazer é impensável sem trabalho ou alguma atividade social. Para finalizar, podemos nos referir a um cenário na qual o autoemprego junta-se à questão da gestão. É a retomada da discussão da autogestão que acompanha os processos de reestruturação produtiva e visa manter o emprego através da recuperação de fábricas em situação falimentar ou para a terceirização da produção industrial e de serviços ou de desenvolvimento. O movimento do Brasil ele assume novos contornos nos anos 90 através da reorganização de fábricas por processos de terceirização da produção por empresas que passam a sugerir a organização de cooperativas, por políticas geralmente acompanhadas por órgãos centrais sindicais e políticas públicas, assim como tentativas de recuperação de fábricas em situação falimentar, decorrente dos processos de reestruturação e de abertura do mercado. Neste cenário, mescla-se propostas de sobre saídas possíveis dos trabalhadores num quadro não necessariamente muito otimista. Entretanto, as reações não foram eliminadas e assiste-se a inúmeras manifestações e formas de organização para enfrentamento desse chamado novo mundo do trabalho, num processo, talvez, de reconstrução de um projeto coletivo ainda difuso e fragmentado. É isso. Obrigado.